Olá, queridos alunos do quinto ano, aqui é a tia Silvana e hoje nós vamos estudar aula de História. Vocês poderão acompanhar a página 143 e 144 e vamos trabalhar sobre as expedições exploradoras e também sobre guarda-costas e colonizadoras. Bem, então o nosso conteúdo, como a tia Silvana falou, fala das primeiras expedições, mas nós não podemos esquecer de dar início aí a falar um pouquinho sobre o período pré-colonial, onde Portugal ele não demonstrou muito interesse pelo Brasil, né? Porque ele tinha como objetivo era os lucros obtidos com o comércio, né, de especiarias com as Índias, porque o objetivo de Portugal, a expedição mandada pelo rei de Portugal, Dom Pedro, era chegar às Índias e não ao Brasil, né? Mas acabaram chegando aí fazendo essa descoberta, segundo eles, né? Descobrindo aí as terras brasileiras. Mas como essas terras brasileiras estavam sendo muito visadas por outros países, o que o rei de Portugal fez? Ele mandou algumas expedições para o Brasil, né? E a primeira dela foi chamada Expedição Exploradora. Essa expedição ela foi dividida em duas, entre a primeira e a segunda expedição exploradora. A primeira ela era comandada por Gaspar de Lemos, todas elas tinham um comandante, e quem comandava essa primeira era Gaspar de Lemos. O que ele fez? Ele verificou, ele fez essa descoberta que o Brasil não era apenas uma ilha e passou a chamá-lo de Terra de Santa Cruz, através dessa expedição. Descobriu também a grande riqueza que o Brasil possui, né? Que era a existência do pau-brasil, na qual, né, como nós sabemos, eles exploraram bastante essa árvore aqui no nosso país, né? Essa grande riqueza que é existente aqui no nosso país. Além disso, também ele deu nome a acidentes geográficos, como de Cabo Frio, Cabo de São Roque e outros nomes, né? E além de Gaspar de Lemos, essa expedição também teve uma grande parceria aí, enviada por Dom Pedro, né? Também de Américo Vespúcio. Ele que também teve uma grande participação na descoberta aí das terras brasileiras, né? Como a gente já estudou, né? Quem foi que veio nas caravanas quando chegaram a primeira vez aí ao nosso país, ao Brasil. E ele fazia parte, novamente, ele estava presente aí nessa expedição exploradora, né? E a segunda etapa dessa expedição exploradora, ela aconteceu no ano de 1503, certo? E ela tinha um novo comandante. Cada expedição teve um comandante. E quem fazia parte, quem era o capitão, quem era o chefe dessa expedição era Gonçalo Coelho. Fiquem bastante atentos que na primeira era Gaspar de Lemos e agora essa segunda é Gonçalo Coelho, né? E na expedição que ele comandava, ele tentava encontrar novas riquezas, que já tinha encontrado o pau-brasil, né, por Gaspar de Lemos, então ele pretendia encontrar outras riquezas. Mas não encontrou ouro e metais preciosos, que era o grande objetivo deles, né? Eles iam para a Índia, queriam encontrar ouro. Então, também ele teve essa missão, Gonçalo Coelho, de tentar buscar encontrar aqui no nosso país. Mas aí ele criou feitorias, né? O que eram essas feitorias? Era um depósito para mercadorias. E lá eram colocados todas as madeiras retiradas, né, das árvores chamada pau-brasil. Era colocado nessas feitorias, como se fosse um depósito, para que fossem enviados para Portugal. Então, isso aí foi uma grande etapa, né, que aconteceu nesse período da segunda expedição à exploradora, né, que foi explorar aí, principalmente, por isso que é chamada exploradora, né, porque teve uma grande exploração aí do pau-brasil. Então, por isso foi criado aí essas feitorias. Também nessa segunda etapa aí da expedição exploradora, teve também a participação de Américo Vespúcio, certo? Onde ele viajou rumo ao sul, fundando uma fronteira e uma fonte em Cabo Frio. Ele ainda teve uma participação aí também. Ele organizou a primeira entrada ao interior do Brasil. Então, logo após, veio aí a expedição Guarda-Costa, que foi durante 10 anos, de 1516 a 1526, e quem comandava, o novo comandante, era Cristóvão Jacques, que tinha a organização, a missão de combater aí os franceses e holandeses que tentavam roubar o pau-brasil aí do nosso litoral, né? Então, essa era a grande missão, por isso que era chamado de Guarda-Costa. Então, estavam protegendo as riquezas do Brasil para Portugal dos franceses e também dos holandeses.
E a última expedição aí que aconteceu no ano de 1530, chamada Expedição Colonizadora, foi mesmo no período em que o comércio português ele entrou em decadência, né? Nas Índias, e nessa época a Espanha já havia descoberto ouro e prata em suas colônias americanas. Então, Portugal, o que foi que fez? Imediatamente resolveu mudar a atitude em relação ao Brasil. Em vez de mandar expedições exploradoras temporárias, enviou uma expedição colonizadora. E quem chefiava essa expedição aí era o Martim Afonso de Souza. E nessas expedições trouxeram colonos, sementes, instrumentos agrícolas, plantas e animais domésticos. E teve algumas realizações, né? Dentre elas, né, o ataque das tropas pernambucanas aos corsários franceses no Paraíba e no Rio Grande do Norte. Houve também a exploração da corte no Maranhão por Diogo Leite, né, quem comandou. A exploração do Rio Prata por Pedro Lopes de Souza. Eram alguns colonos que vieram, como eu falei aí no início. Houve também algumas fundações, como a da Vila de São Vicente, a primeira vila do Brasil por Martim Afonso de Souza, foi quem fez esse acontecimento, né? E também o início da agricultura, olha aí, da plantação da cana-de-açúcar no Brasil. Foi nesse período colonial aí, né? Através dos colonos, aonde nós já estudamos aí o período colonial, o que aconteceu nesse período, né? E também com isso, ele fez parte, né, com a plantação da cana-de-açúcar, fez parte aí do destacar o Brasil no grande comércio mundial, né, sendo a maior riqueza da colônia, e construíram também o primeiro engenho com isso, né, com tudo isso. E no ano de 1533, Martim Afonso de Souza voltou para Portugal e confiou o governo de Vila Vicente ao padre Gonçalo Monteiro, foi quem ficou no seu lugar aí. O rei Dom João III, ele decidiu adotar outro sistema de colonização, foi nesse período aí, né? Então, eles tiveram muita conquista aí nesse período, tiveram essas percas lá, né? Estavam tendo prejuízo lá em Portugal, mas com relação ao Brasil, estavam tendo muito lucro, né? Com as plantações da cana-de-açúcar, com a exploração do pau-brasil, como vocês viram em outras expedições. Então, eles começaram a olhar diferente aí com relação ao nosso país, certo? Então, esse é o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado. E agora nós vamos para a nossa atividade. E agora dá um clique aí e veja aí a nossa atividade, que vai ser no livro de História, páginas 146 a 149. Se tiver dúvidas, fala com a tia Silvana, e fiquem todos com Deus e até nossa próxima aula.